Engraçado, você me faz essa pergunta, alguém também já me fez. Essa história dos tambores da fé, os tambores da fé, ela vem uma coisa das raízes do meu tataravô, o antes do meu tataravô, do meu bisavô, dos meus pais, né? É no segmento do meu avô. Ele faleceu, né? E aí a minha avó, Folosina, ele tinha falado ele em vida, e nós era em casa, eu e um tio meu que chamava Francisco. E aí ele falou comigo assim, ele falou com minha avó assim, ô Folosina, eu vou morrer, né? Eu sei que eu vou morrer, não vou ficar muito. Eu já estou doente, eu sei que eu não vou ficar muito tempo. Eu só quero pedir você uma coisa, é passar as ferramentas minhas, todas essas ferramentas, para Francisco. E aí minha avó falou assim, não, você não vai morrer não, que isso? Ele falou assim, não, eu vou morrer. E aí, se o Francisco não querer pegar, de preferência o Antônio, o Tony, meu fiado, ele era meu padrinho, né? Avô e padrinho. Aí, meu avô faleceu, meu tio Francisco não animou, porque parece que essas coisas é dom. E aí ele falou, mãe, e eu não vou conseguir fazer. Essas ferramentas preparadas, é para Tony. Tony acompanha pai, demais aí, anda mais ele, e o Tony tem um sentido muito bom. A senhora vê que quando está meu pai mexendo com folia, ele gosta muito de fazer parte, e eu nunca tive assim essa tradição de instrumento. Eu acho melhor a senhora entregar essas ferramentas para o Tony. Mas ele não tinha falado comigo. E eu tinha chegado de São Paulo, que eu estava trabalhando lá em São Paulo. Aí, um pouco de manhã cedo, a minha avó chamou lá no terreiro, né? Aí a finada dona Rosara, minha esposa, falou assim, ô Tony, ó, sua avó está chamando aí. E aí, eu levantei, né? Eu levantei. Ela estava com um saco de ferramenta assim. E ela falou para mim assim, cadê Tony? Ela falou para minha esposa assim, ô Rosara, Tony tá aí? Ela falou assim, tá, tia Folosina. Chame ele. Eu já sabia que alguma coisa, é que meu avô tinha morrido, estava com uns 8 dias. E era com um saco, assim, né? Aí eu levantei de manhã cedo e fui atender o chamado. Ela entrou para dentro, minha esposa deu ela café, ela tomou, e eu vier com um saco as coisas dentro do saco, mas não sabia o quê. Aí ela falou com Rosara, ela falou com a afinada Rosara, minha esposa, falou assim, ô Rosara, eu vim trazer essas ferramentas aqui para o Tony, do vô dele, que Francisco não animou a ficar com as ferramentas. E eu sabia que o Francisco não ia ficar, porque o Francisco, ele é meio desligado, o Tony é que é mais ligado, mais Arthur, finado. Aí a minha esposa já sabia que eu ficava muito pouco tempo lá, eu ia muito para São Paulo, né? Ela falou assim, ô tia Folosina, pode ser que Tony vai ficar com essas ferramentas. Pois bem, o que aconteceu? Aí eu fui atender o chamado dela, ela chegou em mim e falou comigo assim, ô Tony, eu vim trazer essa ferramenta para você, meu filho, porque é uma história do seu avô. E aí eu suntei assim, coração assim, tá explodindo, né? Aí eu falei assim, ô Dindinha, a gente chamava ela de Dindinha. Esse povo mais antigo chamava as vó de Dindinha. Eu falei, ô Dindinha, eu não vou ficar com essas ferramentas, que eu não vou conseguir. Ela disse, não, Tony, você pode ficar com essas ferramentas, que eu tenho certeza que o seu avô vai ajudar você a fazer aquilo que ele fazia. Ele vai ficar feliz se você pegar. Eu falei mais uma vez, ô Dindinha, a senhora me desculpa, mas eu não vou ficar, Dindinha, eu não vou conseguir Tony. Você andar amando mais seu avô, você batia pandeiro, você batia pandeiro para ele, tudo.
Eu juntei aquilo, aí a afinada, minha esposa, me chamou, ó, chamou, ô, Tony, vem cá, toma um café aqui. Aí eu tomei o café e voltei de novo. Aí nisso a minha avó me falou assim, ô, Tony, você tem um amará aí? E eu tinha um amará lá. Aí você me dá um pouquinho de mará para mim tomar? E, se você tiver, eu falei, tem, Dindinha. Eu fui lá, busquei o litro com a Dindinha, que ela falou, amará, pus no copo, ela tomou. Ela falou assim, toma um pouquinho também. E eu juntei assim, eu assim, ô Dindinha, na vista da senhora, eu posso tomar na vista da senhora? Ela disse, toma um pouquinho dessa amará. Aí ela me expôs no copo, e eu tomei um tantinho assim. Aí depois daquela hora, eu fui ficando assim, com coisa que tinha uma coisa assim, por perto de mim, assim. Aí eu fiquei assim, meio assim, numa palavra da gente de lá, meio assim. O que será que está acontecendo? Para mim, assim, com quem que tinha uma coisa, eu olhava para um lado, olhava para tinha um negócio assim, olhava outro negócio assim, e ela lá sentada. E aí, a finada Rosália na porta, aqui naquela na sala, né? E ela também ficou assim, meio tatuada lá. Também ficou eu nesse sentido. A minha esposa também. Aí ficou naquele momento, eu tinha um filho que chama Adão, ele estava desse tamanho, ele veio de lá, aí chegou na porta, ficou nós tudo ali parecendo uma coisa, não sei o que aconteceu. Aí um pouquinho, a minha avó falou assim, ó, dona, você vai ficar com as ferramentas ou não vai ficar? Eu tornei e falei, ô Dindinha, não vou ficar. Com pouco eu vi os olhos dela descendo aquele aguaceiro dos olhos chorando assim. Aí eu não aguentei olhar aquilo, eu não aguentei olhar, eu entrei para dentro, para a varanda, né? A minha esposa tornou de mim, Tony, vai lá conversar com a sua avó direitinho, que seu avô morreu, está com 8 dias, e ela está muito impressionada, viu? Vai lá conversar com ela. Eu voltei de novo, falei assim, ô Dindinha, eu sentei assim, ela estava de vista, ela tem um cabelão muito grande, porque é descendente de índio, né? A minha tia, o cabelo dela, uma época ela vendeu, eu falo isso, né? Ela vendeu o cabelo, questão de necessidade, ela vendeu o cabelo 1,20 m, cortou o cabelo 1,20 m para poder vender. Questão de necessidade, assim, né? A família da gente era muito assim, coisa e tal, que eu não gosto de falar, né? Assim, que tinha um certo sacrifício. Aí, naquilo que nós estávamos ali conversando, a finada tornou lá para mim, dá a resposta para ela, Tom. Aí, quando ela apanhou o saco, ponhou na cara, quando, ô, Rosara, Tom não vai ficar com as ferramentas mesmo, eu vou embora. E ela saiu. Quando ela chegou no meio, quebrando de choro, e eu também não sei como é que foi que eu fiquei, acabou eu pegando as ferramentas. Aí, quando eu peguei as ferramentas, ela voltou, ô, Tom, me arruma mais um pouquinho da mará. Eu falei assim, mas toda hora tomando mará. Aí eu fui lá, pus mais um pouquinho, eu pus menos. Ela mandou tomar, toma um pouquinho também, toma. Eu falei, Dindinha, eu já tomei aquele pouquinho, não toma. Ela pus mais, eu tomei. E aí ela já entrou para dentro, ela ficou muito satisfeita quando eu peguei as ferramentas. Aí eu pus a mão assim na porta, e eu ia lá para aqueles lados, lá tinha um mato do outro lado, assim. Então tinha um negócio rodando lá no meio daqueles matos, tá, do outro lado. Aí eu ainda virei e falei para minha esposa, falei assim, ô, Zé, parece que veio um pessoal aí. Ela olhou, não vem ninguém, não, olha lá do outro lado. Eu não estou vendo ninguém, não, Tony, porque esse lado não. Aí eu continuei conversando com minha avó. Aí ela ficou muito tranquila, que eu peguei. Aí quando ela vai saindo assim, para ir embora, sou do minha esposa, meu filho era pôs a benção nele, e eu também era pôs a benção em mim, e vai saindo assim. Eu pus a mão assim no portal da porta, uma coisa veio na minha cabeça assim. Pega essas ferramentas, porque essas ferramentas são suas, que você que vai ficar no lugar de Arthur Barril. Eu fiquei tremendo nessa hora e gritei, ô Dindinha, vira para cá e escuta o que eu vou falar. Se Deus quiser, a partir de hoje eu não vou para São Paulo mais. Deus é de me ajudar
e ele vai ajudar, que eu vou ficar aqui fazendo no mesmo que o meu avô Arthur fazia, com toda coragem, e vou fazer esse pedido da senhora e esse pedido do meu avô Arthur. A minha esposa chegou na beira da calçada e pôs a mão em mim, assim, olhou em mim bem assim: ô Tony, só se for pela a fé divina, sua, minha e de sua avó. Porque nós somos casados não sei quantos anos, tem 2 filhos, e se contar os dias que você ficou aqui comigo e esses filhos, acho que não dá um terço do tempo que nós casou. Eu virei nela e falei assim: pois você está enganado, a partir de hoje, Deus é muito mais, eu vou ficar aqui para mim ficar junto com você e meus filhos, aí, e isso aqui, eu vou todo o tempo e não vou no São Paulo, só posso ir em São Paulo passear e não vou lá mais para trabalhar. Ô, rapaz, e é isso que aconteceu comigo. E aí eu peguei essas ferramentas e comecei, porque também já era uma linha que eu ajudava ele a fazer tudo, ele mexia com folia, e eu via tudo, e eu sempre curioso, ele fazia uma coisa e eu fazia outra, tudo dentro da linha, corta-vento, eu fazia muito corta-vento, aqueles corta-vento tão grandes, e amarrava, a gente saía noite de sexta-feira da Paixão, chamava mortaia, rasga-mortaia, nós chegava nas casas, todo mundo dormindo, e nós rodava aquele matraca, corta-vento, e de lá nós saía caladinho, tudo era a linha dele. E foi assim que eu di esse segmento que você está vendo, e lá vou passando isso para as pessoas de boa vontade, que quer aprender com o maior prazer. Oh, vem cá, ó. Faz favor, por gente. Faz favor, vem cá. Vamos dar uma força aqui. Vamos dar uma força aqui. 10 é muito, 5 é pouco. Pode vir para nós já. Fica aí, preciso ajudar. Esse couro, quando ele foi abatido, o cabrito, lá em Taiubim. É de cabrito? É. Ele foi abatido lá em Taiubim. E eles veio escabelar ele aqui em Belo Horizonte. O moço que faz esse trabalho, eu também faço, mas é lá. Ele mora aqui perto, mas ele compra os couros lá em Taiubim. Porque lá que tem um frigorífico que abate muito bode. Um cabrito, Eu vou fazer um modo aqui, para não dar muito trabalho. Eu tenho um outro jeito que eu faço, eu bato o vazador aqui, e puxo na corda. Mas eu tenho um jeitinho aqui que favorece mais, para a moto poder espichar ele. Aí não faz muita força, né? E também não tem problema assim, evita de quebrar a peça. Que no arroxo, dependendo da pessoa, às vezes não tem muita placa, acontece até de o couro aqui rasgar ou quebrar ali embaixo. Então, eu não vou fazer esse modo aqui, segura aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Nossa, que lindo que ficou.
E aí, vocês estão bom? E aí, mestre? Ô, Bom dia pro senhor. você tá beleza? Tô. Como é que você passou o dia? Ontem o resto da tarde e a noite, rapaz? Uai, estudando muito. É? Aqui em cima. Aí. Eu vi bastante barulho, eu vi que Você você vê? Ele é legal pra caramba. Dedicado ele, né? Ele toda hora chegava pra mim, ô, mestre Antônio, eu sei que você está precisando de uma força ali, peraí que eu vou ali. Ele cede, ele é muito assim para ceder. Eu não sei se aquele dia, aquela preparação. Você estava no dia que a gente fizemos uma preparação aqui? Tava. Pois é, eu acho que não sei que ele pegou a posição gramada dele. E toda hora ele chegava, eu tenho que fazer aquilo, mestre Antônio, que você falhou, compartilhar. Ele é muito assim. Vocês todos, eu não posso queixar uma quantidade de um fio de cabelo, um fiozinho de cabelo. Vocês todos, 40 que passou comigo e está passando, e eu não tenho assim uma diferença de vocês comigo, a grossura de um fio desse cabelo seu, de seu e dela. Assim. E o seu? Porque o meu é mais grosso um pouco. Meu cabelo é mais grosso um pouco. Então, eu tenho muita. Eu fico vendo isso. Ah, vamos trouxer ela? Segurei. Aí nós vamos trouxer ela para ela ficar mais forte. Então é isso. E a gente vê as pessoas, a qualidade das pessoas, até mesmo no falar. Você observa a pessoa que tem. É igual uma música que tem assim, que fala assim, não sei se você já viu. Menina, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom, não é isso? Não tem uma música que fala assim, menina, e até dançar, menina, você tem um jeito bom, você tem um jeito bom, menina, você tem um jeito bom, você tem um... É nordestino, eles é letrado, de repente eles fazem uma música e se instala, e eles... Tem muita música boa, né? O nordestino é letrado. Seguinte, eu vou apertar aqui, se você sobe mais um pouquinho. Isso, vai subir aqui. Ela aqui, ela fez o dela, né? Já tem uma luz. Luz não, agora ela mesmo já pega um lá na casa dela e arruma uma tora e faz. Eu tô doida pra fazer isso, hein? Né? É. Tem que ser um menorzinho, Esse né? tem músculo, não vai dar certo. Mestre, aqui eu tiro esse metalzinho e já vou cortando o couro, né? Assim, ó, aqui, esse aqui você já pode tirar, viu? Pode desmanchar isso aqui, beleza. Pode tirar a corda? Pode tirar o cordão. Tá, Você já viu o som dele? Hã? Você já viu o som? Só, Só provou? só de levinho, assim, não bate ainda Legal. não. Beleza. Aqui, ó, você vai cortar aqui bem certinho, ó, com a faca, para nós fazer o acabamento, para nós tampar essas taças, para ninguém ver essa, tá bom? Aqui, ó, isso aqui, ó. Bem na linha, né? É bem certinho, assim, beleza. Meio dedo. Sim. Ó, sem espichar o couro ao som que ele já tá. Sem espichar. Imagina o que E o espichar. vai ficar bonito, hein? Imagina a hora que espichar. Vocês lembram que no início aqui, quando a gente estava preparando para fazer esse trabalho, lembra que eu falei que envia as peças, não falava, depois de pronto, a pessoa, até para um outro pegar e falar assim, olha, não pega não, porque isso aí é minha relíquia. Lembra que eu falei isso? Sim. Então é isso. É porque aos poucos você vai criando amor para aquilo que você faz de boa vontade. Nossa, isso aqui já tem um valor gigantesco. Tudo que você faz de boa vontade, com vontade, ele tem valores. Ele tem valores para você, outros. E é isso que Vibra qualquer coisinha, né? Bia,
E isso, ele ainda não, ele não está seco. A hora que ele secar, assim, entendeu como é que vai enxugando a água? A água vai sumindo. E aí nós vamos mandando isso, festa de Nossa Senhora do Rosário, festa do Divino, festa de São Pedro, festa de Santo Antônio, festa de Nossa Senhora Aparecida. E essas festas, os tambores estão junto. Por isso mesmo é que ele tem uma história que fala o tambor da fé. Tambor da fé. Por que tambor da fé? É porque é unido do rosário. É unido do rosário. E essa linha, ela vem muitos anos antes do Zumbi dos Palmares. Muitos anos antes. E esse segmento a gente ainda está dando lá no Jequitinhonha, com essa pessoa aqui, que é Antônio Luiz de Mato, que foi agraciado, um mestre estínico único. Por enquanto, foi feita uma pesquisa, 6 anos, né? Nós fomos 12 na época, né? Achou eu lá embaixo, no Jequitinhonha, né? Para mim também foi uma surpresa, porque eu não sabia que ele estava fazendo essa pesquisa, mas como que eu dava o seguimento em festival, em festa, pessoal vinha de fora e via. E eles achavam uma coisa muito interessante, é o sistema, é o modo desse trabalho meu, desses tambores fazer. Primeiramente, o cuidado com a natureza, segundo, o jeito, o estilo dele. E eles vão vindo aí procurando para ver a linha deles, outro, todos os tambores somos iguais, não tem extinção um com o outro. Tem os tambores crioula e outros tambor, sem dúvida, é uma família só. Num sentido, porém, um num estilo e o outro no outro estilo. É como uma comunidade. Uma comunidade, o sotaque é um jeito. A outra comunidade, o sotaque é outro jeito. Os tambores também é assim. O primeiro processo é você preparar para você ir no cerrado. O primeiro é para você ir no cerrado. Para você chegar no cerrado, nessa beleza, essas árvores maravilhas, lá que nós precisamos tanto, porque sem ela nós não sobrevivemos. As folhas somos aquecedor nosso, o vento. Então, são isso. O primeiro passo é esse, o cuidado com a natureza, o sentido. Se você vai tirar uma peça no mato, você tem que ter uma certa observação no tirar. Um diagnóstico com a aves. Primeiro você chega no pé dela e olha ela de embaixo a em cima, se ela, como é que ela está. E segundo, você vai fazer um diagnóstico ela tocando, eu costumo dizer,
escutando alguma coisa por dentro, se ela tem esse oco ou se não tem. Se ela não... Você não viu o sentido que ela tem esse oco comido pelo cupim, como essa daqui, como essa peça aqui, ou outras maior, você vai ter que olhar na gaia lá em cima, se tem alguma risca, se tem uma gaia seca, se tem alguma risca de uma terra vermelha que está vindo de lá de cima, descendo embaixo. E aí você torna a voltar nela de novo e torna a consultar aquela de novo. Aí, dependendo daí, você pode estar tirando ela. E o cuidado é com os filhinhos dela, que cai a semente, nasce, e aí tira ela para um lado, que não estraga as pequenas. Como nós, como eu, como você, eu tenho um filho, chegar uma pessoa lá estranha, chegar a dar uma chicotada no meu filho, eu não vou gostar. As aves também do mesmo jeito. Entra no cerrado, você tem uma plantinha tão bonita lá, o sujeito chega, pisa em cima, corta aquilo, não sabe se está prejudicando. Eu queria dizer até que ele deve estar prejudicando a natureza, prejudicando ele e os outros. Os outros, porque devora. Então, é esse que é o primeiro passo. Segundo, é não tirar as aves, a madeira. Esse cuidado, primeiro, que eu já falei, e lua, depende da lua. A lua governa 6 dias, 8 dias. Você pode estar tirando ela ou 3 antes ou 3 depois. Corresponde 6 dias de observação com a lua. Depois que você tira ela, se ela estiver seca, porque o certo mesmo é pegar ela seca, porque ela seca, a natureza já está oferecendo. Mas se ela tiver umas gaias lá em cima, podre, e tiver terra descendo de lá de cima, que o cupim faz, meu cupim, o pica-pau vem e fura. Fura que tiver, fura para poder criar, vai botar, né? E aí a abelha vem, o cupim vem, e a loja também, que ele não é besta, né? E lá a loja também. É claro, né? É uma dica dele. Aí tem o ser humano também faz isso, quando ele acha uma casa com os outros pesos, ele puder ali, até quer tomar. Pois bem, então, dando seguimento, e aí você pode estar tirando essa peça, né? Tirando ela, mesmo ela não tendo um oco muito grande. A seca, se tiver oco, você pode tirar, se não tiver oco, porque às vezes vem um vendaval, é o que acontece comigo lá, vem um vendaval, o vento quebra, e aí, se deixar lá para estar desperdiçando, jogando, até juntando bicho, cobra, essas coisas, aí você pega, corta, faz um instrumento desse que é uma beleza, com esse cuidado com a natureza, instrumento que toca no coração do ser humano, uma coisa fora de sério, uma coisa fora de sério. É claro, nem só no ser humano, em todos. Às vezes nós lembramos que a gente estava girando é com folia. A gente passava dentro das mangas com os gados, quando as caixas batiam, os gados paravam tudo com as orelhas assim, ó. Gado, tudo. Eu acho que até os bichos do cerrado. Eu tenho uma sanfona, lá eu tenho uma sanfona, e eu estava prestando sentido. Os passarinhos, eu ponho comida para os passarinhos, lá tem uns coxinhos que eu ponho comida. Um dia eu estava tocando lá e vi um passarinho, eu tocava, ele cantava lá. Eu parava de tocar, ele não cantava. Eu chamei uma pessoa que cuida de mim lá, que eu costumo dizer, um modo assim, bem simples, assim, que eu costumo dizer, que lava a minha roupa. Quando a pessoa lava a minha roupa, ela é pronta para fazer tudo. É isso aí. A gente, para não render muito, a gente fala a pessoa que lava a minha roupa. Então, eu chamei, eu falei, ô fulano, ô Maria, vem aqui. Escuta para você ver. Eu comecei com a sanfona. Aí o bicho lá começou também. Eu parei, ele parou. Falei, ó a mentalidade dele. Então, assim, e essas coisas é assim. Você vai sair amanhã cedo.
para ir para o cerrado. Você já começa a preparar de hoje, na hora que você for deitar. O pé direito, na hora que você for chegando na sua casa, você não esquecer do pé direito na frente. A partir dessa hora, você já começa a concentrar, que as coisas já vão mudando. Que amanhã você tem que mexer com uma coisa que é a grande responsabilidade. Você deitou, levantou, primeiro pé no chão, primeiro pé. Benzeu o seu corpo, rezou um santinho que você mais gosta, que você tem um certo cuidado com ele. Um santinho, não importa que... aquele que é a sua guia. Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Figena, Santa Bárbara. Sim, Santa Bárbara. Santa Bárbara, que é uma santa que gosta muito de cerrado em beira de praia. Esse santo faz parte do dia a dia e do cerrado. Eu a preparo. Você chegou no cerrado, tira o chapéu e pega a trilha, sempre com cuidado, com cuidado. Aí você faz o seu trabalho, belezinha, sai para fora, nem um marimbondo te pica, nem um escorpião e nem a cobra. Nada de bicho peçonhento. Se você fazer esses apreparos que eu via meu avô fazer, você pode estar no cerrado tranquilo, porque a natureza é em latim, ela cobra. Alguém disse, mas a natureza cobrar como se ela não conversa? Ela não conversa porque ela é em latim. Às vezes você está sentado aí num pé de um pau aí, tem um cupim frouxo lá em cima, ele desce, ele desce. Aquilo é a natureza cobrando. Por quê? Respeito com a natureza. A gente, se eu perder o respeito com você, você vai pegar aí outro azar também do mesmo jeito. A natureza também do mesmo jeito. Para tambor, que é um instrumento de repique, a gente, eu mesmo, no caso de mim, é o pau-sangue. O pau-sangue é questão de som, o pau-sangue, ele é muito ideal, questão dos tambores, né, que eu estou falando. A questão das caixas, aí já muda um pouco. Caixa para folia do divino, madeira torrada, seca, farinha. A gente lá usa farinha seca. E tem uma madeira que é o rei do cerrado. Ela é o rei do cerrado. Ela é uma madeira que é considerada como o rei do cerrado porque ela tem a da alimento, de vários tipos de alimento. Mas essa madeira aí tem muito, mas para fazer instrumento está difícil. Não está tendo muito, não. Tem pouco, mas de vez em quando cai um raio ou um vento que arranca ele, joga ele lá, ele está seco, aí com cuidado, você pode ir lá, você faz as suas divulsões, você pode ir lá e tirar. Com cuidado para não quebrar a galha do outro, ou pisar, ou cortar o outro, é piquezeiro. Esse, para folia, é para a folia do divino. Para a folia do divino, para tambor também é extraordinário. Um som que você precisa de ver o som que dá. Para a folia de Nossa Senhora do Rosário, o tambori. Folia de Nossa Senhora do Rosário, para a folia de reis, né? É o tambori, que é essa aí, ó. Essa peça que está aí. É adequado para ele também. E tem outros, mas para questão assim, que eu posso dizer, o convívio que eu tenho já, e eu com essa idade, são essas daí. Questão de suporto. Esse é cipó. Olha aí, ó. Eu vou falar um pouco do cipó, para poder fazer suporte. Também para tirar, é o maior perigo para poder tirar cipó. Você não pode tirar uma torceira de cipó, você não pode tirar mais do que um cipó. Por quê? Porque o cipó está ficando extinto.
está acabando. Porque o cipó, a raiz dele é muito na flor da terra. Eu tenho que ter o maior cuidado quando ele entrar no mato para tirar um cipó. E eu ando de distância muito longe, dentro do meu terreno, que eu planto muita muda. Eu ando de distância, tem vezes até que eu peço a alguém, de preferência, não tirar cipó que está com folha, que ele morre por si, mas você tira ele seco, enrola ele, põe dentro d'água o tambor lá, põe dentro d'água, ele volta normal, e você faz o trabalho. E você tirando ele seco, ele já está curado. Ele não depende de lua. Ele só vai depender da água, para ele ficar bem molinho. Pois bem, e aí é essa que é a história. Muita de cipó, a gente não pode tirar mais de que um cipó ali, e de preferência desse jeito que eu estou falando. Porque o cipó está extinto mais. Aliás, quase todas as madeiras estão acabando. Que esse bom tempo que o pai manda para nós, acho que até eu mesmo, eu acho que eu sou culpado. Mesmo que eu tento fazer, mas a gente nunca é santo. Sempre uma hora a gente, até sem querer, quebra um pezinho de planta ou um pezinho de árvore dessa, até mesmo sem querer, às vezes por uma extravagância. Não por falta de cuidado, mas por distraimento. Eu acho que é isso. Esse couro que eu trabalho com ele é tudo natural, né? Eu não trabalho com couro, com produto químico com ele, não. Eu mesmo, lá, é porque o couro também está muito difícil, né? Mas eu trabalho o couro, eu mesmo preparo ele, com cinza, eu faço a cor dele com cinza, pouco cal, porque o cal tem um tipo de um sal, sei lá, que é um adequado, alguma coisa assim, e ele é bom. E também a terra, o sobressolo, pega a terra, aquela terra de sobressolo, soca ela bem socada, passa numa peneirinha fina, sem descabela ele, sem precisar molhar ele. Antes eu fazia como meu avô fazia, eu ponhava ele lá dentro do tambor e ficava ali 5, 6 dias, 8 dias. Mas depois um dia eu pensei assim, hoje a gente deve fazer um teste. Aí eu fiz um teste, agora eu já faço o preparo no couro, eu só molho o couro na hora de eu aplicar ele. É porque o couro, ele tem um aroma quando ele fica muitos dias na água. Ele tem um aromazinho bem forte, que lá em casa foi quem fez mais eu buscar essa história de descabelar couro, foi a finada, a dona Rosário. Ela falava, Tuno, o dia que você for escabelar couro aqui, eu vou lá para casa de Maria. Maria era irmã dela. Eu disse, por quê? Eu não estou aqui? Ela disse, não aguento esse negócio desse no meu nariz, meu nariz fica todo queimando. Eu falei, não, mas é coisa. Aí eu fui vendo, aí deu certo, com espada de madeira. O senhor não usava tanino? É? Tanino, tem. Os portugueses, eles usam tanino. Não, só isso aí mesmo. Eu faço a cor do couro. Eu tenho um tempero que eu faço com a terra e a cinza e o cal, que eu faço ele fica assim como a nuvem no sol. Assim, dependendo do modo que eu faço. E ele fica muito bom. Se eu quero ele mais claro, eu aumento a dosinha. É como você preparar uma tinta para as cores que você quer. Então, é assim. Engraçado, essas amarração aqui tem um segredo. Ela tem um segredo, ela tem uma contagem. Esses buracos não podem bater com esse. Não pode bater, ó. Não pode bater. Se eles bater junto, não tem como. Eu já vi uns tambores que eles fazem aí, os buracos batem. Mas a amarração dele é diferente. A amarração não é esse estilo, assim, bem, assim, tipo de um zigue-zague, vai e vem, tá? É um traçado.
E aí deu certo e a gente está fazendo, e está dando bom. E eu aprendi desse jeito com meu avô. Meu avô fazia desse jeito, eu sigo. Eu não mudo o estilo. Uma vez o Sebrae, e a gente batendo um dedo de prosa, o Sebrae também foi muito lá em casa. Ele falou, senhor mestre Antônio, você não quer que nós dá uma oficina, um curso para você melhorar mais os tambores, assim, questão de couro? E ele falou assim, melhorar os tambores, questão de couro, como? Ele disse, passar uma coisa para ele ficar mais brilhante. Eu falei, tudo bem, concordo com você, e é capaz que eu até vendo demais, ou o pessoal pode agradar, mas eu não posso passar por cima do que meu avô fez. O que meu avô fez, que se eu fizer diferente, eu já estou aprendendo com outro. Então, meu avô foi meu professor. Meu avô a casa do meu avô foi a minha universidade. A casa do meu avô é como eu estou aqui, na universidade. A casa do meu avô, lá foi a universidade. Como que eu estou aqui? Aqui é a universidade. Eu estou fazendo parte aqui na universidade. E eu estou muito feliz, você pode ter na certeza, de estar aqui com vocês aguentando esse jeito meu, os alunos aí. Está passando nessa oficina 40 alunos. Graças a Deus. E eu estou muito feliz e muito bom. É uma linha, sim, eu não tenho como negar-lhe. Que também que é uma história do meu avô. Essa história de eu conhecer um pouco, claro, tudo ninguém conhece. Alguém que dizer que conhece tudo, a gente não escreve, não. Não escreve, não. Não escreve alguém que fala que sabe de tudo. Não escreve, não, que ele pode estar... Eu não vou falar que ele está mentindo, mas eu posso falar que ele está enganado, né? E a gente tem que ter muito cuidado com a língua para estar falando as coisas. Depois de soprar, não tem jeito de soprar e voltar para treinar. Então, só isso. Eu acho que mais um pouquinho, com jeitinho, eu entendo um pouquinho. Isto por quê? Porque arrancar raiz, conhecer isso aí, foi uma das coisas que meu avô, toda vez que ele ia para o mato, ele chamava, vamos lá, menino, vamos lá plantar umas raízes aí. Francisco, está com esse barrigão dele aí, isso é tudo lombriga que está dentro dessa barriga dele aí. Aí nós ia, o pomado ia mais ele, um toco de lebanco, um toco de enxada para arrancar raiz. E isso me fruiu. E hoje, assim, para fazer um remedinho, não para todo mundo, mas para mim, eu vou muito pouco no médico, e eu mesmo vou lá e planto minha raizinha, faço meu chazinho, tomo. Né? Tem umas assim para mim assim. Às vezes alguém chega de mim, eu não costumo. Porque eu sei que o certo mesmo é o médico, é a farmácia. E porque está muito perigoso essa história de raiz. Mas, na verdade, parece que está voltando as coisas. Parece que estão sabendo que todo remédio que o ser humano toma vem das ervas medicinais. E da onde que vem? Do cerrado. É isso. Mestre, para mim, e eu costumo dizer isso com muito cuidado, eu tenho um respeito muito grande com as pessoas, e eu tenho um cuidado muito forte. E quer dizer, mestre, primeiro eu fico pensando, mestre, primeiro eu penso, quando eles me chamam de mestre, eu fico pensando assim, oh meu Deus, o mestre é o Pai. Ele é o mestre nosso celestial. Ele é o mestre nosso celestial. Nós somos mestres aqui da terra, mas mestre mesmo, verdadeiro, é o Pai que é poderoso. É esse que é o Pai certo. E, além disso, eu fico vendo que eu preciso de ter esse cuidado sobre essa referência do Pai do Céu. E eles me chamam de mestre, eu aceito, né, que na verdade eu fui agraciado mesmo,
não por mim, não por mim, não foi eu que agraciei eu mesmo, mas primeiramente o Pai do céu e meu pai, que foi os meus ancestrais e os nossos ancestrais, nem só os meus ancestrais, e também os nossos ancestrais. Você também faz parte dos meus ancestrais. Eu tenho, sim, meus cantos, sim, que eu adoro muito. Primeiro é um canto que vem de uma parte de São Benedito, né? Porque o São Benedito, ele veio de um lado de quem mais precisava. É um santo humilde, né? Ele veio de um lado, São Benedito foi um santo humilde. Eu costumo dizer uma coisa assim, e mão sem cova, como meu avô era mão sem cova. Ele fazia comida para os outros. Ele, de tanta humilhação que eles faziam, que eles pôs ele para... Ele serviu o exército e pôs ele para poder fazer comida. É um tipo assim de humilhação. E eu tenho um canto que vem do Congo, que eu gosto muito, toco sanfona, acompanho. Tem o Baduco Baduê, que faz parte, mas eu vou cantar um pouquinho só porque por causa do tempo também, que eu acho que está avançando. É que fala assim: eu vim do Congo, vim trazer nosso congado, vim trazer nosso congado. Agradece São Benedito, Santa Figena e Nossa Senhora do Rosário. Mais uma vez, eu ouvindo samba, ouvindo Congo, vim trazer nosso congado, vim trazer nosso congado. Agradeço São Benedito, Santa Figena e Nossa Senhora do Rosário. Eu vim do Congo, vim trazer nosso congado. Agradeço São Benedito, Santa Figena e Nossa Senhora do Rosário. Essa é a que eu mais gosto. Esse canto é que faz a abertura, o primeiro canto que o congado abraça, o congado é o primeiro que faz parte dessa festa, para abrir a porta da igreja. Chama abertura da festa Nossa Senhora do Rosário. Tem a abertura e o fechamento. O couro de cedro muito na caixa, né? O couro de cedro, a madeira de cedro, tudo de cedro muito, tem os valores dela, né? A caixa grande tem um som, a grande tem outro som. Essa daqui, como é que ela é de reis, né? Isso também pode servir para Nossa Senhora do Rosário. O som dela esse som... o som dela ainda é melhor do que esse aqui ainda. É só preparar aqui, ó. Ela aqui está no som normal. Uma caixa que ela entra nessa questão de folia. Isso aqui é quinta-feira de Angu. Quinta-feira de Angu, na festa Nossa Senhora do Rosário, o tom é esse. É um tipo de uma marcha. Para frente, vários instrumentos, guarda de honra, tambozeiro, congado. O congado é o cabeçote. Aí vem
vem a guarda de honra e todos o grupo folclore. Entra uma beleza nessa linha de festa. Cada um tem cada uma dessas tem um som de um jeito, né? Quando eu falo som de um jeito, é porque está sem afinar. Ó, essa está sem afinar, se aquela está sem afinar, o som é diferente. Essa não está afinada, está no meio dela, o som já é diferente. E aí você vai tirando o som que você quer aqui, ó, aqui na afinação. Para tocar com outros instrumentos. Agora, maracatu, você não pode usar isso aqui. Já usa essa, ó. O som é dessa daqui. Lá no norte, geralmente eles gostam muito de maracatu, né? Em Recife, lá. Ela que está dando esse som assim, meio assim, coisa, porque é pequena, mas a grande do tamanho dessa, você tira o maracatu na medida. É. Muito bom. Nessa linha África. É. Falar desse, então. Ó, é engraçado, esse aqui é um tambori, né? Ele não é o tambori quadrado. Aí eles olham ele aqui assim, eles falam assim, ué, existe tambori quadrado? Sim. Existe tambori de dois jeitos, tem um quadrado e tem um redondo. Até mesmo nas casas industriais acham tambori quadrado. Porém, esse que os meninos fazem, o som dele é extraordinário. Ele ainda não está na medida para poder bater, não, porque ele ainda está, eu costumo dizer, em frase de estufa, eu falo estufa, né? Porque ele ainda não está na medida, mas ó. Ele ainda não está ainda no som certo que ele vai ficar. Mas agora você imagina, ela terminou agora, poucas horas. E ó, o som desse pequeno instrumento. A própria madeira ajuda muito essa questão de som. O senhor falou que o instrumento é o tamborim. Esse aqui é o tambori. Só que muitos conhecem tambori quadrado. Mas a gente faz o tambori também redondo. Assim. Tamborim é o nome do tambor. É o nome do tambor. Agora, madeira, tambori... Do Rosário, tem um canto muito bonito na despedida que o Rosário fala, não tem? Do tamborim? Você conhece esse? Lá tem... Pode não me levar, tamborim, o ano que vem. O ano que vem voltar. Os grupos mais assim, lá de Cotopê, eles cantam mesmo, que eu já vi eles cantando. Esse canto. Esse aqui, que seja quadrado, mas é o mesmo tambori. Ele é batido ele é batido não com uma dessa redonda, chata. Assim. E aí, por aí vai. Já esse é o mico tambor, né? Esse é o mico tambor. O som já é diferente, porque ele é maior, né? E a madeira é mais grossa também, ó. Então, tudo... É uma linha, cada um tem um som. Esse daqui já foi esse daqui que fez. Aquilo que eu falei, ó. Tudo aqui, ó. Tudo oferecido pela natureza. Olha aqui. Todo mundo pode ver que eu não tirei essa madeira verde. Todo mundo pode ver e vai saber que eu não tirei ela verde, porque eu já achei ela seca e até furada. E terminou. Ele está com poucas horas, só fala. O couro ainda está molhado e está com esse som. Na hora que esse couro, da manhã em diante, depois da manhã, ele está um tambor de... Se você tocar nele e estrondar o coração de qualquer alguém. É muito, assim, feito com muito cuidado e para que fique uma peça, beleza, para ter um bom tempo de garantia, ponto de duração por causa da lua, né? É essa linha.
que eu fico devolvendo o que eu aprendi do meu avô para esses alunos, que o Brasil precisa, né? E a gente precisa ter o maior cuidado para estar fazendo isso com muito carinho com eles. Muito obrigado, mestre Antônio, muito obrigado. E eu que agradeço esse cuidado e vocês aceitarem eu do jeito que eu falo, porque é muito difícil, né? Quem assim teve umas certas, né, crescimento em vários outros sentidos, né? Conversar com vocês e vocês aceitar a gente do jeito que a gente né? E eu quero dizer parabéns também para vocês todos. Muito obrigado, muito obrigado. De nada.